aqui mesmo na comunidade. Então, assim, como a gente trabalha no voluntariado, a gente tentou fazer o melhor para vocês. Espero que a gente tenha pelo menos chegado perto, que vocês gostem de hoje, do evento. Tá? A ideia hoje é deixar vocês assim, o máximo à vontade possível, curtir uma boa música, entendeu? Autoral, e a gente quer mostrar que em cada região, no DF, a cultura é forte sim, e que a gente pode mostrar para o governo que está, né, vindo aí, eleições, pode mostrar que é com a cultura, levando cultura nas localidades, na periferia, que a gente vai conseguir mudar algumas realidades, entendeu? De grandes shows, só em áreas, né, no plano. Então é isso aí, tá? É isso aí. Estamos nos sentindo muito bem-vindos, né? Enfim, estamos aí para abrir falando isso por todo mundo. E começando assim, né? A ideia é a gente fazer uma conversa infinita mesmo, né? Trazer algumas reflexões, alguns temas, mas que a gente vá para o infinito mesmo com os pensamentos que vão ser trazidos aqui, né? Todas as pessoas que estão aqui, elas têm uma história de militância, de ativismo mesmo, aquilo que acredita, desde essas mulheres negras, até o pensamento, né, em relação ao holístico, pensando ciência, pensando filosofia, e aí outros campos que todo mundo, no fim das contas, eles desagam no mesmo desafio que é pensar um novo mundo possível, né? Eu acho que não tem ninguém que trabalha aqui nessa sala que não está pensando como que a gente pode fazer para encontrar novos mundos e construir novos mundos, né? A gente não está só falando aqui, a gente está fazendo isso na prática, no dia a dia, né? Com as pessoas, entendendo que é com o coletivo que a gente consegue transformar e transformar realidades nossas. Eu acho que é a partir daí para pensar a mulher mesmo, né? E trazendo algumas reflexões, pensando na perspectiva, mil perdões. Acontece, vamos aproveitar para fazer o mesmo, né? A gente deveria ter feito. Se alguém puder passar para a Gerarda ali na ponta, é o Cacá. Aí, gente, pensando assim, a gente tem falado muito, desde o começo do ano, com os coletivos que a gente vem dialogando, com essas pessoas que estão fazendo esses trabalhos todos, e que na importância que a gente tem de estar circulando pensamentos, né? O desafio que a gente tem de sociedade é entender que com esse processo de reorganização que a gente tem no nosso sistema, que ele é muito eficaz, né, para se reorganizar, para inventar narrativas e reconstruir narrativas, a gente tem aí a cultura, ela ganha um papel muito central, né, falando da globalização, essas coisas todas, né. E aí entender que dentro desse processo tem um monte de bacia cultural que vai se formando, ela está muito relacionada às identidades culturais de cada localidade, de cada povo, né. Eu estou colocando isso para falar que a gente tem um desafio enorme quando a gente pensa em novo mundo possível, de entender que a gente está dialogando, pensando em termos de Brasil, por exemplo, um Brasil que é super profundo e que até em muitos momentos a narrativa oficial não está reforçando essa diferença, essa diversidade, né? Ela está falando ali vou usar outro termo também emprestado de um parceiro nosso, do Projeto Branco, né? Tem quando ele está na televisão, ele está na rádio, né? E tem um Brasil que está fora da televisão e está fora da rádio, mas que está pensando novas formas de fazer esse mundo que a gente tanto aspira, né? E a gente vem refletindo muito que o encontro desses pensamentos, eles têm uma potência enorme. Quando a gente pega, por exemplo, o pensamento do quilombola, que tem uma ciência que está sendo trabalhada que é ancestral, ele até fala que para os povos tradicionais não existe religião. E religião é religar esse universo, né, holístico, transcendental, enfim. É que para eles não precisam se religar, eles estão conectados, eles não se desconectaram, é outra civilização que passou por esse processo, né? Então, como que a gente consegue, por exemplo, quando a gente coloca esses pensamentos para circular, o que a gente não tem de potencialidade de transformação de realidade, né? Pegar o pensamento dos povos ancestrais, né, dos quilombolas, das comunidades, desde os hackers também, que são mais recentes, mas quando a gente pega essas diferenças todas, essa diversidade cultural que a gente tem e coloca ela para dialogar, a gente entende pelo menos falando de caminhos, são caminhos que a gente tem para construir esse novo mundo, que eu vou falar muito de novo mundo, porque pra gente o projeto ele é esse, né, que a gente tanto quer. E assim, dentro de um dia como hoje, que é mais do que ser o Dia da Mulher, a gente está num Dia Internacional de Lutas, né, que a gente conseguiu esse dia porque a gente teve muitas mulheres ao longo dessa história batalhando pra gente chegar até aqui, emancipadas,
né, conseguindo falar, conseguindo ter voz, conseguindo apresentar leituras. Foi um caminho enorme. Então, para a gente chegar até aqui, reconhecendo as lutas que tiveram, né, e pensando que o nosso desafio pensando que o Brasil é um corpo e que a gente tem que fazer um doinho antropológico ali para a gente ativar os pontos vitais, né? E fazer esse pensamento todo ele se encontrar, ele circular. A gente está aqui hoje, a ideia é isso, né? A gente ir para Brasília Profunda, pensando que o nosso desafio é conectar Brasília Profunda com os pensamentos globais todos, né? Entendendo que além de tudo nós estamos na capital federal do Brasil, né? Que para a gente é a embaixada. E olha que hoje nesse contexto de Copa e de Olimpíadas e de manifestações, a gente acredita que ainda assim a gente é a embaixada do novo mundo possível, né? O Brasil é a embaixada do novo mundo possível. Se tem um lugar que a gente aprendeu a fazer na precariedade e que a gente aprendeu a sobreviver 500 anos, apesar de tudo, mas com esperança, com alegria, com otimismo, sem dúvida nenhuma é aqui. Então chegar aqui no Vale é isso, eu queria abrir, falar assim, mulheres, né? Mulheres e homens também, sejam bem-vindos na conversa, né? Para vocês, qual é o nosso papel nessa construção, né? E quais são os caminhos? Vamos lá, meninas, é nóis. O que vocês pensam, tipo, em relação ao trabalho, nossa relação com o trabalho, nossa relação com a sexualidade, nossa relação com a maternidade, a nossa relação com as políticas, né? Como que a gente vai trabalhar com esses temas todos para construir um novo mundo? E qual é o nosso papel nisso? Né? Porque se tem uma coisa que a gente pode falar é que esse novo mundo ele é feminino, ele não é masculino, macho alfa, que quer vir e se sobrepor, ele quer complementar, ele quer colaborar, ele precisa, isso é o orgânico do novo tempo, né? E qual que é o nosso papel nisso? Acho que a gente pode partir daí para o infinito, né? Vamos lá. Eu acho que pensando essa perspectiva de que o novo mundo ele é feminino, e ele é colaborativo, ele é engage, ele é diverso. Acho que a gente tem um desafio muito grande agora colocado, que é exatamente conseguir visualizar a disputa que existe hoje, assim, sabe? A gente está num mundo transversal de todos os temas. Eu acho que hoje a gente está falando muito da luta do Dia Internacional de Lutas da Mulher, mas a gente pensando que esse mundo é feminino, é muito entender essa complementariedade e não vamos sobrepor, né? E sim entender que existem diferenças, é uma diversidade cultural mesmo. Ao invés de a gente conseguir, porque eu acho que as lutas que vieram sendo travadas até hoje, elas eram muito em contraposição. Eu acho que a gente está chegando num momento que a gente consegue enxergar que, na verdade, não existe um modelo que vai sobrepor esse outro modelo que está acabando, por exemplo. E sim que existe várias metodologias, tecnologias, diversidade cultural, que elas são somadas, elas formam um mosaico, na verdade, de mundos, né? Existem vários mundos convivendo. E a potencialidade de a gente conseguir conectar isso em rede, que você estava falando, ela é gigante, porque se você não consegue ter tolerância, se você não consegue ter diálogo, isso não é possível, né? A gente não vai conseguir ter a convivência entre essa diversidade cultural. Então, acima de tudo, não existe, dentro desse novo mundo, não existe o não diálogo, não existe um sobrepondo o outro, existe sempre essa complementariedade e a convivência. E por isso que esse novo mundo ele é feminino, porque eu acho que a luta, então, inclusive feminina, aquela luta que a mulher tem que ser mais que o homem, ocupar o espaço do homem, etc. Não, a gente está falando assim, dentro do papel do novo mundo, até isso se ressignifica. A gente está falando ressignificação mesmo de várias metodologias e a convivência da complementariedade mesmo, do papel da mulher e o papel do homem, que às vezes é o mesmo, às vezes é diferente, às vezes eles se complementam, enfim, dependendo da conjuntura. Então acho que a gente tem um desafio que está colocado quando a gente fala do feminino, do mundo feminino, eu acho que é conseguir visualizar isso, sabe? De a gente conseguir superar esse contra, esse não, esse negativismo, assim, e conseguir ir para a proposição das coisas, e conseguir enxergar que, na verdade, são vários, é um mosaico mesmo de pensamentos, né? E que só vai funcionar quando a gente conseguir conectá-los. E só vai conseguir conectar os pensamentos que estão abertos e que estão predispostos a se religar. E isso é interessante porque eu acho que a gente está vivendo um momento de muita confusão, né? Porque tem uma sobre-informação, assim, é muita informação, e que é positivo no sentido de ainda bem que a gente está tendo acesso à informação,
mas que ao mesmo tempo, se a gente não prestar muita atenção, se a gente não tiver cuidado, a gente acaba caindo num monte de armadilhas, né, de alinhamento, às vezes assim, de falta de compreensão. Às vezes você tá com uma opinião, eu mesma, às vezes você tá com uma opinião, aí você vai estudar um pouquinho, vai entender um pouquinho mais o outro, você se abre pro diálogo, você se abre para entender o outro, você muda de opinião, você fala, não, entendi, olha aquele contexto, etc. Então acho que nesse mundo que a gente está vivendo hoje, a gente está vivendo esse momento de super informação e a gente tem que ser mais cuidadoso mesmo. Acho que um dos desafios é conseguir enxergar essa delicadeza mesmo, sabe? De ser carinhoso, de ser generoso no olhar pro outro, sabe? Eu acho que esse que é o feminino. Até que a gente conseguir entender o contexto, conseguir entender a conjuntura. E eu acho que o desafio é a gente conseguir se abrir mesmo para estar conectado, assim. E a diferença entender a diferença como uma potência e não como uma disputa. Acho que dentro da luta feminina, eu acho que as mulheres elas têm esse papel culturalmente de conexão, de amalgamar, de estar ali junto, etc. Ele é fundamental para a gente conseguir chegar nesse mundo possível aí que a gente está todos os dias vivendo e disputando. Bem, eu queria trazer uma sugestão e depois uma confissão. Coisa de professor, mas eu queria sugerir se a gente não poderia se identificar e falar um pouco do perfil para a gente ficar mais à vontade e às vezes remeter as palavras maravilhosas que já foram colocadas aí. Meu nome é Marielle, eu sou da Casa das Redes de Brasília, da Rede Fora do Eixo. Carol acabou de falar, podia falar também. Sou Carol Tocuyo, também sou da Casa das Redes e Fora do Eixo. Bacana. Bem, como eu dei a ideia, então eu vou me apresentar. Meu nome é Marcos Paulo, sou professor, estou aqui hoje mais como um espectador. E eu queria trazer uma confissão do mundo masculino, né? Conversando com amigos homens, hoje já é uma realidade para nós, que as mulheres realmente conquistaram esse seu espaço. Isso não tem como voltar mais. Né? E a pergunta que eu queria deixar para vocês é se vocês estão preparados mesmo para essa nova governança global, né, em todos os aspectos, porque já está provado que no lar vocês não perdem para ninguém. Né? Vocês administram a vida de vocês. Segura as meninas, segura as meninas. Eu não tenho a menor vontade de falar. Olha essa Vamos deixar as mulheres falarem primeiro e os homens ficarem por último. Vamos fazer uma rodada e que aí vocês vão se interagindo. Eu acho que até para você ter essa pergunta sua, você com certeza vai ser respondida ao longo das falas todas. Carol, eu queria pegar um gancho da Carol. Bom, eu sou a Bel, mas nesse momento eu sou só a Bel mulher. Assim. Tenho algumas bandeiras, eu trabalho na Fiocruz, Rio de Janeiro, e trabalho também no mandato Brasília Sustentável, que é do deputado Joey Vargas. Hoje eu estou aqui enquanto mulher, enquanto Bel mesmo. Pegando o gancho da Carol, hoje eu tive com a minha mãe e a gente foi conversar sobre o dia de hoje. E pegando essa constatação de verdade que a Carol levantou, que não tem, hoje já não assim, para o feminino a gente não precisa mais combater o masculino, né? Ir lá e dizer não, a gente é melhor, nada disso. Mas na época da minha mãe, a gente conversando sobre isso hoje, foi preciso assim, elas chutarem a porta mesmo, porque senão esse espaço nunca seria ocupado. E aí, assim, foi a primeira vez que eu consegui olhar com muita generosidade para essa luta, para essas mulheres que realmente, assim, fizeram a diferença para que hoje a gente tivesse um olhar mais generoso, né, sobre o que elas fizeram e sobre o que a gente faz hoje. Eu acredito mesmo que o mundo é feminino, não no sentido só da gente enquanto mulher, mas do coletivo todo. Acredito que a gente tem um papel fundamental e estratégico dentro da sociedade. Acredito assim, piamente que toda a luta onde a mulher não esteja, ela está fadada ao fracasso. Isso é bom, assim, se alguém quiser discordar, tudo bem, mas para mim isso é ponto pacífico. E assim, muito me orgulha
e muito me alegra ver e estar ao lado de mulheres que têm uma militância linda, um ativismo lindo em várias causas, assim, nas suas mais diferentes. E o que mais me encanta nessa história toda é quando a gente se conecta e nas nossas esferas a gente consegue fazer a diferença. Trabalho numa esfera política que é muito dura e que todo dia, desculpa o termo, a gente tem que colocar a mão na mesa para ser respeitada, porque ainda é um mundo muito masculino. E muitas vezes uma ação mais energética é preciso, mas nunca, sabe, perder essa amorosidade, né? essa forma carinhosa e generosa com as pessoas, porque é um mundo muito árido, ainda. E eu acho mesmo que o campo político precisa ter mais mulheres sensíveis às causas, né, do modo geral. Então, eu acho que a Carol levantou um ponto muito bacana, muito bacana, que foi da gente se ver enquanto mulher nessa luta que há, mas de uma forma generosa, amorosa. A gente, sabe, a gente não precisa usar fardas que já foram usadas, né? Não precisa mesmo. É o nosso tempo, é nós mesmo. É isso. Eu sou a Jaqueline, minha voz está um pouco baixa, que eu estou um pouco gripada. Eu faço parte de uma irmandade que chama Pretas Candangas, é um coletivo, uma irmandade de mulheres negras. E acho importante pegar a carona que vocês duas falaram, assim. Primeiro, acho fundamental a gente fazer uma reflexão do que é esse feminino, né? Hoje a gente está aqui 8 de março falando sobre um marco de luta, de resistência e de opressão, e até que medida esse feminino reproduz outras opressões, e até que medida esse feminino tem cor, tem classe social, tem cara, né? E quando cheguei até dei uma olhadinha no mural ali, e aí eu fico pensando que a gente nunca tem as mulheres negras representadas no que é de verdade esse 8 de março. Né? A gente fala de uma greve, de mulheres que morreram, de histórias de opressão, e quando a gente fala nesse movimento feminista, são tantas referências de mulheres brancas, né, europeias, e a gente não se encontra nelas. Desde grandes mulheres, de grandes pensadoras, poderia citar várias, da antiguidade até hoje, até nossas referências, nossas vozes ancestrais. Eu, como militante do movimento negro, para mim, ser uma mulher negra é uma questão não só genética, mas ancestral, principalmente política. E eu acho muito importante a gente pensar o que é esse feminino, porque ele não tem uma cara só, né? Tem uma realidade onde o machismo sim é estruturante, a questão de gênero sim é estruturante, mas se você combina essa questão a outras questões, você tem mais opressões, né? Você tem a situação da mulher lésbica, você tem a situação da mulher negra, da mulher indígena. Eu não vejo esse 8 de março plural, eu vejo um 8 de março que veio de uma trajetória de uma greve onde foi dada visibilidade para mulheres brancas. Eu vejo um 8 de março que fala sobre mulheres que queimaram sutiãs. Vejo um 8 de março sobre mulheres que fizeram recentemente, para falar de coisas contemporâneas, a Marcha das Vadias. E eu não vejo esse 8 de março contemplar a história das mulheres negras, não vejo esse 8 de março sequer dar uma cara de uma mulher negra. Eu não sei quem viu, estava comentando com o Carol no carro, o comercial da Riachuelo, a campanha de Dia das Mulheres. Assim, eu acho que essa campanha, muita gente fica extremamente horrorizado em ver essa campanha, mas ela é um reflexo do que assim, tenho vários amigos feministas, me disse e me coloquei no lugar de fala de feminista por muitos anos, mas venho repensando isso enquanto mulher negra, em que medida esse feminismo de fato nos representa enquanto a visibilidade e a real importância que ele nos dá, né? É uma opinião minha, talvez polêmica, porque eu acho que a Marcha das Vadias é um movimento legítimo para um determinado grupo, mas, na minha opinião, foi uma marcha que foi criada no Canadá, em outro contexto, num contexto de mulheres brancas. Quando você traz isso para cá, e quando você reflete a situação da mulher negra, que é uma situação já erotizada,
é uma situação que as pessoas nos colocam nesse lugar de fala, da sensual, da que está disponível. A gente, em todos os debates que é colocado a mulher negra, ela entra nesse lugar de fala. Quando a gente foi discutir as cotas, o Demóstenes disse que a culpa era da mulher negra, né, que estava até em estupro consentido, não sei se vocês lembram disso. Mas assim, os nossos corpos são vitrines disponíveis e erotizados. Enquanto você vai na periferia, qualquer mulher da quebrada, aqui no Vale você vai sair, as meninas já estão lá de shortinho, já estão de top, e não tem esse teor de se o corpo é bonito, se é gordo, se é magra, estão lá de sair, estão vestindo as suas roupas. Não faz muito sentido para a mulher periférica e para a mulher negra essa coisa do direito à sainha. Né? Eu acho, assim, eu estou colocando exemplos para chegar nesse ponto de como a gente vai construir esse feminino realmente plural, como esse feminino não vai ter essa cara branca, como esse feminismo vai construir, e eu falo branca não só por questão do movimento negro, eu acho que falta a mulher indígena, eu acho que faltam vários recortes, não sou do movimento LGBT, mas acho que é uma luta que tem que estar sempre com esse recorte. Se você tem uma pirâmide no Brasil, onde o homem branco, heterossexual, católico, ele está no topo, na base você já vai ver a mulher preta, lésbica, gorda, de religião de matriz africana. Enfim, são várias negações que o mundo faz à mulher negra e que eu me pergunto até quando essa negação vai continuar dentro do que é esse feminino, até quando o movimento feminista vai negar. Claro que existem exceções, mas até quando o movimento feminista vai negar a presença e o histórico da mulher negra nesse país. Né? Quando a mulher branca vai à luta dizer que ela quer direito ao trabalho fora de casa, as mulheres negras já estavam trabalhando há muito tempo, já estavam trabalhando na casa delas. Várias mulheres brancas só puderam ter autonomia a partir da realidade do trabalho doméstico. Né, que hoje ainda é um grande gargalo do Brasil. Até hoje, em 2013, a gente fala de PEC das domésticas e rola pau, porque é a herança escravocrata que a gente tem. Enfim, eu já falei demais, mas eu acho que queria pontuar o que é esse feminino, o que é esse feminismo, o que cabe dentro dele e de que maneira a gente pode trabalhar para não reproduzir as opressões que a gente imputa aos outros homens, né, por exemplo. Caiu a chave. Deu pra escutar a chave. Podemos ir falando no escuro, tá? Os celulares. Eu vou aproveitar aqui então. E nós a gente fecha esse palmão. Qual que é teu nome mesmo? Jaqueline. Então, meu nome é Ruth e assim, o que mais me identifica é trabalhar num lugar que chama Unipaz, que é uma universidade livre, aberta, que trabalha por uma cultura de paz. Quando a gente fala de cultura de paz, e quando eu escuto aqui as pessoas falando, eu acho legal porque tudo cabe lá na Unipaz, assim, sabe? Assim, a tua luta, o que ela falou, o que todo mundo falou dela, assim, então tudo cabe lá, porque cultura de paz tem um pouco de cada uma dessas culturas todas, principalmente na forma como a gente aborda essa paz. Uma paz que não é assim, não guerra, não tem nada a ver, não é assim, não luta, não é uma paz parada, né? Essa fantasia de é uma paz maceira. Não, na realidade a gente fala que o oposto de paz é a estagnação. Isso, inclusive, tem pesquisas lá na Unipaz sobre isso, né? Que a paz é movimento o tempo todo. E o que mais caracteriza essa história, né, assim, desse novo mundo também que a Ana trouxe pra gente, é justamente o resgate de um princípio, que a gente chama de princípio feminino, que é um princípio que foi completamente massacrado. E a gente vê isso não só em nós, mulheres, como a gente vê assim, a natureza como um princípio feminino super forte, que foi todo o feminino, ele veio de uma coisa que hoje a gente está aqui vendo um feminino que foi explorado até as
as últimas consequências, seja, né, o feminino, assim, porque não só a mulher negra, mas as pessoas negras, assim, a exploração do negro, ele se deu, né, nessa coisa de um princípio masculino que é opressor. Então, lá a gente fala muito de um resgate do feminino, mas um resgate do feminino, que aí nós mulheres, com essa coisa da generosidade, de um olhar, né, mais amoroso, que a gente, como mulher, já traz isso desde sempre, mas resgatar uma feminina nos homens também. Porque, gente, se vocês pensarem, essa é uma coisa muito pessoal, eu sempre falo, cara, eu não queria ter vindo no mundo pra ser homem, pra ser meu pai dava porrada nos filhos, entendeu? Mas é muito mesmo, surras, de deixar ver, não. Então, essa coisa masculina é opressora. Então, nem sempre o homem é opressor, né? Então, mas o que a gente tem feito também desde esse princípio, a gente, na nossa luta feminina, a gente andou por esse caminho, né, que alguns falaram, de, então eu quero ser igual aos homens, a gente ficou buscando ser igual. Quando não é essa a tarefa, né? Então, assim, porque aí nós vamos ser, a gente quer o quê? Ser o opressor, ser, né, guerreiro, o que bate, o que violenta, o que oprime. Então, não é, né, se trata mesmo de um equilíbrio, de dar ao feminino um espaço justo, né, dentro de cada ser humano, e dar ao masculino, né, dar também essa mesma perspectiva para as mulheres, que a gente também tem que resgatar o nosso masculino, que é de luta, que é ativo, que guerreia. Então, cada um de nós precisa resgatar um pouco disso, né? Os oprimidos, sejam homens ou mulheres, que viveram essa coisa forte do feminino explorado, né? E o masculino que precisa urgente resgatar a doçura, a generosidade, a possibilidade de chorar, a possibilidade de se emocionar, de intuir, né? De sentir, de lidar com a subjetividade. Porque para as mulheres é muito mais fácil. E o que a gente tem feito, na verdade, no movimento justo, eu até acho, foi para o lado oposto. Que a Mel fala da mãe dela, eu me identifico dela, que eu posso ter sua mãe lá. Então, esse desespero de ir perder para o outro lado de uma vez, na realidade, foi a coisa de dizer chega, de dizer basta. Então, quando, assim, voltando para esse princípio da conversa, quando a gente fala desse mundo novo, esse mundo novo, ele carece justamente do resgate, desse equilíbrio dentro de cada ser humano, né? Cada um de nós precisa encontrar o seu masculino forte, militante, que não se deixa oprimir, que busca a sua vocação existencial e vai realizar, né? E também encontrar os que têm muito forte, né, o princípio masculino e tudo, ele também resgata esse feminino. E às vezes, algumas mulheres dentre nós, de tanta luta, já quase que virou o que a gente hoje, porque a gente fala homem e mulher, mas a gente já quase virou homem. Quase então, não, sou generosa, né? Já virou homem mesmo. Então o que a gente foi fazer o que a gente negou, o que a gente não gostava, o que a gente foi crescer, né? Mas tudo certo, a gente já experimentou, já foi lá, e acho que é uma hora justa, né, da gente se encontrar, né, femininos e masculinos, dentro de homens, mulheres e lésbicos, homossexuais, ou seja o que for, cada um resgatar seus dois princípios e colocá-los, né, em marcha. Então, assim, eu queria agora deixar essa palavra, assim, que cultura de paz traz muito forte isso e que ela acolhe todas as culturas. E aí eu quero também dizer isso, assim, que lá no Unipaz, assim, a gente tem um espaço enorme, grande, e que tudo isso que está sendo colocado, essa diversidade, cabe lá, e que a gente está lá aberto para acolher, para
espaço, né, de algo que transcende essa guerra entre os opostos, né, então algo que transcende essa nossa luta, essa nossa briga, né, essa nossa, que assim, o movimento é bacana, é uma dança, né, e nisso Novo Mundo é feminino, porque é uma guerra, mas é uma dança, né, onde ora você está ativo, ora você está passivo, seja você homem, mulher, o que for. Então eu quero deixar isso claro para quem tiver vontade, quiser um espaço, quiser que a gente quiser. Eu queria só reforçar algumas frases aqui, né? A diferença enquanto potência, não enquanto disputa. Né? A questão da mulher negra, pensando a partir das políticas de cota, o privilegiar para igualar, me corrija se tiver uma maneira melhor de colocar. A questão da paz enquanto movimento, e aí trazendo a provocação também o feminino é privilégio das mulheres, né? Enfim, reforçando para a gente continuar o papo mesmo. Meu nome é Laila, eu sou MC, faço rap, já desenvolvi algum trabalho voluntário na Colmeia, para quem não conhece, é o Presente Feminino de Brasília. E assim, eu sou periférica, cresci no Varjão, nasci aqui em Brasília, e assim, até os meus 16 anos eu não tive contato com nenhum movimento cultural. Eu acho que isso virou comum nas comunidades periféricas. Então só no meu ensino médio, quando eu comecei a ter aula de sociologia, de filosofia, por aquele... É isso. Porque até então era tudo monótono. E aí o que a Carol falou, o que é ser feminina? E ela falou sobre se reconhecer, de ter essa identidade, se reconhecer enquanto feminino. Eu acho que muitas coisas acontecem porque a gente não se reconhece como é. Por exemplo, onde eu vivo na comunidade, assim, as mulheres elas não se identificam como mulheres periféricas, enquanto mulheres periféricas, e a vida vai levando com a barriga. Uma coisa que eu aprendi é que enquanto eu, Laila, estudo e passo numa faculdade, não é só eu que ganho com isso, é todo um movimento que ganha, é toda uma estatística, é toda uma continuação que é quebrada. E quando a gente vai para um presídio feminino e coloca na cabeça das mulheres, olha, vocês são mulheres, e muitas coisas aconteceram porque vocês não se identificaram como mulheres autônomas, entendeu? E que não precisam se rebaixar a ninguém, a nenhum homem, porque muitas estão lá porque foram levar alguma coisa pro namorado no presídio, o marido que manda fazer alguma coisa, entendeu? Então elas ainda têm aquela toda ilusão do amor ao homem, acabam se rebaixando, são mulheres que têm, mulheres solteiras que têm filhos, entendeu? Então acho que a gente levar, é uma honra, na verdade, para a gente estar aqui poder estar debatendo sobre isso, que está tendo acesso à informação, porque muitas mulheres não têm, elas não têm nem noção de que isso já acontece, que a gente se identifica, assim, elas não se identificam, simplesmente não acontece. E eu não tive esse acesso até os meus 16 anos, entendeu? E muitas mulheres morrem sem saber disso, eu acho que é por isso que acontece tanto preconceito, tanta discriminação enquanto mulher, seja no trabalho, no dia a dia, entendeu? E levar informação para esses locais, eu acho que é de papel de qualquer mulher que está aqui, que tem esse acesso, passar essa informação de tudo que a gente absorver aqui, repassar, seja pelo movimento negro, movimento estudantil, movimento LGBT, seja lá qual for. E mudar essa tradição mesmo de desinformação, sabe? A minha mãe, por exemplo, ela é negra, mãe solteira de 3 filhos, é doméstica até hoje. Então é uma pessoa que, assim, às vezes
as coisas acontecem e ela reclamava pra Deus, tipo, por que isso está acontecendo comigo? Como se fosse obra do destino mesmo, sabe? E aí a gente tenta conversar e falar, mãe, não, isso aconteceu por causa de toda uma tradição, porque aconteceu isso antigamente, entendeu? Por isso que você está nessa situação. E só cabe a nós mudarmos isso, entende? Levar informação para elas, porque elas realmente não têm, a gente está à margem, a gente está na periferia, a gente não tem acesso à escola, a gente não tem acesso à saúde. E é realmente uma honra poder estar trocando pensamento com vocês, estar interligando pensamento, porque muita gente não tem acesso a eles. Muita gente não tem esse privilégio de estar aqui, é tudo muito novo. E às vezes, como as meninas estavam falando no carro, a abordagem às vezes assusta o ouvinte. Às vezes a cultura é muito interessante, mas a gente coloca de uma forma para a pessoa que é totalmente desinteressante. E a gente tem que ter esse cuidado para quando a gente for falar do feminismo, não assustar quem estiver ouvindo, porque às vezes a gente passa algo que não é. Então, esse termo feminismo já me assustou um pouco. Antes já me assustou. Mas hoje eu já não vejo que não é a impressão que me passaram, que é totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas é isso. Laila, eu me identifiquei assim, muito com a sua fala, porque eu acho que quando eu... Presente. Ai, desculpa. Meu nome é Gabriela, eu sou estudante da UNB, também já fiz parte do coletivo de mulheres da UNB. Hoje eu me afastei, um dos motivos foi o que a Jaque falou, assim, porque eu também tive esse rompimento, mesmo o rompimento que a Laila teve, assim, eu digo que acho que hoje eu tenho 5 anos, porque eu renasci quando eu tinha 18 anos, que foi quando eu, enquanto mulher mesmo, assim, foi quando que eu me identifiquei que grande parte dos sofrimentos, grande parte do que eu tinha vivenciado ao longo da minha história, do que eu tinha visto ao longo da minha história, tinha ocorrido porque eu era mulher e também porque eu me identificava como uma mulher negra e porque eu tenho uma mãe negra, mulher. E mesmo assim eu vi que muito do que eu enxergava como sendo injustiças sociais aconteciam porque eram mulheres periféricas que não tinham acesso a um pensamento que é o pensamento realmente que a gente traz, que é o pensamento da emancipação, assim, sabe? Eu acho que em todas as falas que tiveram até agora, uma que foi máxima, que é a questão da gente fazer um rompimento dessa polarização entre o feminismo e o machismo. Eu gostei muito do que a Ruth falou e do que a Bel falou também, muito nesse sentido, de a gente tentar romper, do que a gente não quer, foi o que a Ruth falou mesmo, a gente não quer ser o homem, a gente não quer ser o opressor. E para isso a gente tem que romper com as velhas tradições do feminismo, infelizmente. O feminismo lutou muito, nós tivemos várias vitórias ao longo dos anos, justamente porque a gente teve que fazer isso, bater o pé na porta, teve que ir pra frente, mas mesmo assim, hoje o parlamento não é representado pelas mulheres, a gente vê um parlamento onde, infelizmente, ainda tem que ter uma atitude autoritária para você se identificar enquanto mulher. Eu até li recentemente uma entrevista da Manuela Dávila falando que ela perdia o lado feminino dela dentro do Congresso Nacional porque ela não conseguia se identificar enquanto mulher, porque por mais que ela se identificasse enquanto mulher dentro do Congresso, ela tinha que ser dura, ela tinha que agir de forma dura. Então a gente perde a nossa doçura e cada vez menos a gente vai sendo oprimida de diferentes maneiras, né? A luta do feminismo, como eu estava retomando, já conseguiu várias vitórias, a gente conseguiu o direito ao voto, a gente conseguiu a nossa emancipação para trabalhar, que a gente sabe que anos atrás, poucos anos, assim, 80 anos atrás, isso não era permitido. Mas ainda existem vitórias. Eu leio ali que a gente vê a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é recente, gente, sabe? Tem 5, 6 anos. E isso é uma coisa que acontece ao longo de décadas, séculos, e que só agora a gente consegue ter uma nova visualização e uma nova política de entendimento que a violência contra a mulher é algo que é supremo, entendeu? É algo que deve ser respeitado, é algo que a gente deve ver que a mulher deve ser respeitada e deve ter espaços para a Lei Maria da Penha
da delegacia até os espaços de acolhimento, sabe? Então, hoje, recentemente eu passei por um problema pessoal e tive que ir à delegacia recorrer à Lei Maria da Penha. Eu me impressionei, assim, com a forma como o delegado me tratou, a forma como as agentes me trataram. E eu pensei, falei, nossa, gente, será que foi sempre assim, né? Aí parei pra pensar, nossa, mas a que se deve esse acolhimento todo? Aí as agentes lá me relataram que eles passam por todo um processo de aprendizado mesmo, da importância que se dá esse atendimento, esse carinho, essa atenção para uma mulher que passou por uma violência. Mas aí eu pensei, eu estou aqui, sou uma mulher que tem esse entendimento que a Lei Maria da Penha é importante, sou uma mulher que, graças a Deus, já tive essa informação, já tive esse esclarecimento. E a mulher da periferia negra, a que enxerga no marido ainda um patriarcado, que depende financeiramente dele, sabe? Eu lembro que quando eu era pequena, a máxima da minha mãe era: estuda, porque eu não quero que você dependa do homem para comprar um molde. Aí, gente, a minha vida foi isso, assim, eu cresci, tipo assim, gente, eu só tenho que estudar porque eu tenho que ter dinheiro no meio do meu absorvente. E ao longo da vida, era assim, a definição de eu separar as mulheres que eu deveria admirar das que eu não deveria admirar, assim, sabe? Aquelas mulheres que eu vi e falava, seu marido que compra seu molde, né? Eu já disse, gosto de você. Mas aí eu fui pensando nisso e eu falei assim, e foi crescendo esse pensamento em mim, que mesmo eu lá bem pequena, sabendo que eu tinha que estudar, porque com o meu dinheiro e com o meu esforço eu ia comprar o meu molde, eu já tinha entendimento de que eu tinha que me emancipar enquanto mulher. E hoje eu vejo que eu tenho que me emancipar enquanto mulher, mas eu não posso ir de frente, eu não posso ir de luta, assim, porque eu sofri muito, assim, no movimento feminista, sabe? Sofri bastante, porque em todos os espaços eu era a voz da pacificação, eu era a voz do os homens merecem ser ouvidos, eu era a voz do a gente não tá radicalizando, eu era a voz do por mais que a gente se entenda enquanto mulher e queira lutar enquanto mulher, a luta, a ideologia, o pensamento político, ele se restringe a quem tem informação, a quem tem acesso. Então, como a gente vai chegar lá embaixo? Como é que a gente vai chegar a quem não tem informação, a quem não tem acesso? A gente vai chegar com um discurso, uma narrativa ideológica, uma narrativa política e uma narrativa que, infelizmente, é difícil de você ser construída, porque você passa anos e anos ali no patriarcado, sendo oprimida, sendo colocada para baixo, tendo que se reafirmar. Ser magra, cabelo liso. Essa é uma outra questão, sabe? Eu tive cabelo liso durante muitos anos. Por quê? Porque as pessoas me apontavam. Tem que ter o cabelo liso, tem que ter o cabelo liso. Foi justamente quando eu tive esse rompimento que eu falei, não, eu não preciso ter o cabelo liso, eu posso ter o cabelo enrolado, me assumir enquanto uma mulher negra. Eu achei fantástico vocês duas. Ela 16, começou com 16, você também novinha, né? Entrando nessa vida de enfrentar essas situações tão jovens. Eu não sei como começou, cheguei atrasada porque a chuva estava muito forte. Meu nome é Ana Farias, eu sou do Movimento Cultural Supernova, moro em São Sebastião, também periferia. Então, eu fico emocionada de me sentar com tanta mulher juntas, assim, é muito lindo. Então, eu fiquei, a fala das duas me tocou porque eu só me toquei aos 38 anos, que eu sou feminista. Eu vim de uma família muito machista e venho de um casamento muito violento. Eu sofri 5 anos de violência doméstica do pai dos meus primeiros 2 filhos. Então, 5 anos eu apanhava todos os dias da minha vida. E aquilo, até hoje quando eu falo, eu fico, né, as emoções são fortes. Um dia, eu não sei o que foi que deu, que eu resolvi largar tudo, ir embora. Larguei lá na Bahia e vim para Brasília. Meu pai e minha mãe estavam vindo para cá e eu falei, quero ir junto. Larguei, nunca mais eu vi, tenho 22 anos. E eu vim pra cá, mas eu ainda não me entendia como aquela coisa. Eu simplesmente larguei porque eu apanhava. Eu não larguei porque eu sou mulher, porque eu tinha que enfrentar situações. Então, aos 38, 37, hoje eu tenho 44, foi pouco tempo que eu me entendi. Eu digo, eu posso, eu sou mulher, eu vou fazer. E você falou uma fala assim que você assusta as pessoas quando você diz, eu sou feminista, e você começa a falar e eles começam a se incomodar. Eu tenho problemas com meus irmãos que são muito machistas, que dizem assim,
mulher minha não trabalha em casa de ninguém porque o patrão pega na bunda dela. E eu fui doméstica durante anos para criar meus 2 primeiros filhos, porque o meu marido, aquele que eu amava tanto, que todo dia me maquiava com um soco, ele nunca me ajudou a criar esses meninos. Hoje eu sou casada, tenho um marido maravilhoso e tudo, mas tenho filho com ele também. Mas ele me apoiou demais. Então quando a gente se encontrou, ele tinha essas ideias do coletivo, de fazer um movimento. Então ele fundou um movimento cultural. E nós criamos nossos filhos nós criamos 5 filhos. Ele criou meus 2 filhos, me ajudou a criar meus 2 primeiros filhos, que é desse casamento. Ele já tinha 2 de um casamento anterior dele. E nós tivemos esse pequenininho aqui, que é o nosso filho, que uniu toda a família e que também me ajuda muito nas questões feministas, por incrível que pareça. Porque é pequenininho que a gente vai colocando, né, na cabeça, então ele foi criado nesse meio. Então, tipo assim, o movimento cultural me ajudou muito a entender as dificuldades que eu passei lá de 88 a 92 eu sofri, eu apanhei. Muito. Então, quando eu entro no movimento cultural, eu começo a entender que nós podemos, nós somos mulheres, que eu não posso dizer assim, o meu marido fala assim, não, você não vai, esse botão aí você tem que fechar. Por que eu tenho que fechar? Eu quero usar ele aberto. Por que eu não posso mostrar um decote se eu sou bonita? Mesmo que não seja, qual o problema? Eu quero, não, mas esse botão ele me incomoda, você tem que fechar. Não, eu quero ele aberto. Então, ninguém diz que ninguém me obriga a fechar. Então, eu posso fazer o que eu quiser. E gente, é tão lindo ver aquela menina, ela disse que aos 16 anos ela entendeu, ela se identificou. Eu me identifiquei muito tarde. Assim, verdade. Eu me identifiquei aos 38, 39 anos. E mesmo já sendo casada com uma pessoa, uma boa pessoa, uma pessoa diferente e tal, mas aí quando eu descobri umas amigas que eram feministas, eu falava assim, gente, essas não são loucas, elas fazem coisas que, quer dizer, hoje eu falo para as minhas filhas, a Priscila Senna é minha filha, e eu digo assim, faça, obrigue os meninos a lhe ajudar, fazer as tarefas domésticas de casa, não vou fazer, não vamos, não tem almoço. Por que não tem almoço? Porque nós não fizemos? Vamos fazer comida. Às vezes fica sem comer o dia inteiro, mas fica sem comer. A minha mãe tem 67 anos, ela até uns 2 anos atrás, a minha mãe fazia o prato do meu pai. E eu brinco muito, quando eu tenho liberdade de conversar com ela, eu brinco muito. E ela acha lindo as minhas coisas, porque ela não teve essa oportunidade que eu tenho agora. Aí eu falava assim, mãe, o papai não é doente, o papai não é aleijado, o papai não é deficiente, o papai não é surdo, o papai não é cego, ele pode se servir. Mas ela continuava, um dia desses, isso tem o quê? Uns 6 meses, eu cheguei na casa da minha mãe, ela disse, menina, mas agora, ó, passa o prato do seu pai. Gente, eu juro pra vocês, não estou mentindo. Eu cheguei em casa e falei pro meu marido, eu falei, eu realmente, foi uma vitória. Porque é uma sertaneja da Paraíba, criada na roça. E ela diz assim, ó, você é culpada disso, agora é ele que faz o prato dele. Quer dizer, os meus irmãos não entendem. Os meus irmãos são muito mais jovens que a minha mãe e eles ainda são machistas. Eu fui doméstica durante muito tempo, nunca nenhum patrão pegou em mim, nunca nenhum patrão. Então, quer dizer, quando eu me entendi que eu sou feminista, eu fiquei com dar uma festa, convidar todas essas mulheres, aquela coisa toda. Ah, mulher faz ainda, dá. Eu tenho 3 filhos homens e tenho só 2 filhas mulheres. Eu adoraria, amo os meus meninos, meus filhos hoje, eu adoraria que fossem todas mulheres. Às vezes eles ficam chateados. Ah, mãe, a senhora briga porque a gente diga, é porque tem que ser. Tem que ser. Eu não usava uma blusa, eu me lembro meu pai queimando uma blusa minha, eu tinha 7 anos de idade, porque minha mãe fez a minha primeira blusinha de alça. Meu pai queimou. Ela era vermelha de bolinha branca. Eu ainda amo. Meu Deus, dava aquela blusa. Quer dizer, hoje eu chego na casa do meu pai e ele me chama de poderosa, gente. Meu pai fala assim, poderosa, você me chama que eu tô com saudade de você. É muito lindo ver meu pai, um homem que era muito machista, não muda totalmente, porque não teve estudo, não teve ninguém que o orientasse. Se tivesse um grupo de mulheres desse todo dia conversando, todo dia se encontrando perto de uma pessoa como meu pai ou a minha mãe, hoje eles eram pessoas diferentes. Infelizmente, a gente morava num lugar muito... E aí, como vocês falam da periferia, realmente quem vai levar
para essas pessoas. E quando você disse para a gente não assustar, eu assustei muito os meus irmãos. Hoje eles têm medo quando eu chego na casa da minha mãe. Então, hoje eu já procuro, e aí eu tenho muita ajuda das pessoas, do coletivo, né? A Marielle já conhece um pouco da nossa história. Eu tenho ajuda do meu marido, ajuda dos meus amigos, ajuda das minhas amigas. A Yara também é do movimento cultural Supernova, e esse menino nasceu no movimento, nasceu no coletivo. Então, às vezes eu não estou e tem 50 pessoas que cuidam dele. Eu digo, olha só, ele não pode ir para um evento de rock porque ele tem só 12 anos. Leva a carteira de identidade, meu filho, você não pode ser sem carteira de identidade. Não, agora deixa que eu cuido dele. Não, eu cuido dele, outro cuido dele. Então, quer dizer, nós temos um coletivo que educa ele, que cuida dele, isso é bom. E esse coletivo tem que ter mulheres, tem que ter mulheres feministas, tem que ter... E aí, quando você fala do feminino também, existe aquela... Aí eu não sei se eu posso estar até desinformada nesse ponto. Eu às vezes uso assim, eu não sou uma feminista atroz, porque geralmente tem umas que batem com muita força. E aí a gente assusta. Mas eu tenho vontade de bater com força. Tem hora que tem homem que dá vontade de pegar no pescoço dele e falar assim, ó, você vai ficar calado e vai ouvir tudo que eu tenho pra botar pra fora. Porque a gente sofreu durante anos. Mas é isso, gente, eu fico tão feliz, mas tão feliz que eu me emociono. Meu coração, juro pra você, tá aqui. É assim, de falar. Eu acho muito lindo, porque algumas coisas que eu já fui, você lá de idade, você no palco. Um buraco meio. Lula. Nossa, me emocionei demais aquele dia. Então, muito lindo isso, eu adorei. Vocês todas estão de parabéns por estar aqui realmente. Bom, gente, fala certo. Bom, meu nome é Ionara, eu tô aqui como Ionara mesmo, mãe do Arthur. E assim, acho, enfim, eu nem ia falar, mas eu olhei pra ele, que tava ali agora, já sumiu. E me veio uma reflexão, assim, que já, na verdade já vem fazendo há muito tempo, que eu acho assim, que você ser mãe de um homem é uma responsabilidade muito grande, assim, de um menino. Né? A gente sabe que a sociedade que a gente tem, machista, com tudo isso que já foi falado, que eu não vou nem repetir, a gente sabe que a gente tem um papel muito importante na formação dessa nova geração, dessas novas gerações de homens que estão vindo por aí. E é por isso que eu faço questão de estar com meu filho. Ele não quer ir para alguns lugares, mas eu faço questão, porque mesmo que ele não entenda o que está acontecendo, ele sabe que aquilo ali é um espaço onde eu me sinto bem, onde está sendo discutido alguma coisa, porque ele tem 7 anos, ele já entende. Então, eu acho que a gente, como mãe de meninos, e irmã de meninos, e prima, e tia, a gente tem uma certa obrigação de colocar esses meninos nessa nova realidade que esse mundo está nos apresentando. Né? A gente está caminhando para um mundo onde o homem não é mais o grande todo-poderoso, né? E a gente precisa fazer com que os nossos filhos, essas crianças que estão aí, também comecem a se reconhecer nesse espaço de que a mulher é um sujeito de direito, a mulher é um ser humano, a mulher é tão importante quanto o homem na política, na ciência, na mecânica, né? E eu vendo uma série de coisas aí, eu ainda vejo que tem muitas famílias que acham que ainda estão na década de 20, que educa o filho como se o filho não pudesse lavar uma louça, o filho não pudesse fazer coisas que não existem, o que é coisa de mulher e pronto. Enfim, assim, então eu me sinto muito nessa obrigação de educar um homem. Né? Eu fui casada com o pai dele durante 7 anos, a gente se separou há pouco tempo, e eu me sinto 10 vezes mais na obrigação de acompanhar esse homem, porque eu quero deixar o melhor homem possível para o mundo. Assim, eu acho que é uma responsabilidade que eu peguei para mim. Né? E voltando ao que a Jaque falou, a gente compartilha muito de muitas ideias, e essa questão da mulher negra é realmente uma bandeira, acho que é mais do que uma bandeira, acho que é uma causa, é o que está correndo aqui nesse momento, que é o que representa esse feminismo, né? Eu acho que todas as lutas e as vitórias que foram, né, conquistadas aí ao longo dos últimos anos são mais do que significativas. A gente está aqui hoje graças a essas mulheres, a esse movimento, mas a partir de agora a gente tem que começar a rediscutir esse movimento. Porque o espaço onde a mulher negra, que é a grande maioria
da população, que é a mulher que está vulnerável, que é a mulher que tem todos os seus direitos violados desde o momento que ela nasce, seja quando ela tem lá 10 anos de idade, que ela tem que já começar a usar chapinha, porque o cabelo dela é duro e todo mundo diz que ela é feia, que ela tem que tirar, né, que ela tem que alisar o cabelo. Essa é uma grande discussão que eu já trouxe, que eu gostaria de enfatizar, é de que espaços são esses, né? Da forma mais humana possível, porque somos seres humanos, né? O fato de já ter o direito violado faz com que o Estado tem que funcionar. A gente tem que acabar com essa onda de que, legal, né? Tem a Maria da Penha, mas a Maria da Penha ainda não é efetiva do jeito que ela deveria. E ela só vai ser a partir do momento que a gente, enquanto mulher, que é quem apanha, que é quem sofre todas as violações, mas aí não é empurrando a porta, não, é esbagaçando. Porque não adianta, enquanto mais, é esbagaçando, porque empurrar a gente empurrou esse tempo todo, agora é esbagaçar e é chegar, porque não adianta. Não adianta a gente só vai conseguir fazer isso de forma organizada, né? Porque sozinha a gente sabe que não chega a lugar nenhum. Com essa questão da formação, da gente estar sempre se formando e mobilizando pessoas. Porque acho que quanto mais pessoas a gente conseguir mobilizar e conectar umas às outras, nossa, acho que os próximos, se a gente conseguir sentar daqui a 50 anos para falar sobre isso, a gente vai estar talvez discutindo outras coisas. E esses problemas que estão aí desde quando a gente é mulher, desde quando mulher é mulher neste plano espiritual, a gente ainda discute, né? A questão da mulher poder vestir uma roupa, da mulher poder falar, enfim. Parece que são pautas seculares, mas que a gente ainda não conseguiu vencer e ainda está muito, né? Ainda está muito lento. Precisa ser mais forte, mais rápido. Bom, enfim, é isso. Então, eu acho que o meu compromisso com esse coletivo é deixar o melhor homem do mundo, que eu pudesse. Eu acho que... Tanto é que ele tá aqui, ali, irritadíssimo. Mas, enfim, eu acho que a gente tem esse, né? Muito importante ter essa participação desse grupo muito feliz, que eu acho que aí a gente vai conseguir, né, sensibilizar mais homens, eles vão crescer e deixar tudo que a gente contribui mais. Eu queria falar com ele. Vou fazer um enquadramento aqui enquanto eu falo, para pegar mais pessoas, já que não dá para virar aqui. Mas eu acho que a minha história, a história de várias meninas da minha geração, da minha cor, da minha origem, não foge do que a Gabi falou, não foge do que a Laila falou, é a mesma coisa, assim, são momentos diferentes, espaços diferentes, talvez situações diferentes, mas a questão é a mesma, assim, como que a gente se identifica como mulher, como que a gente percebe isso dentro da família, as primeiras grandes barreiras estão em casas, né? Eu sou única filha de 2 homens, somos 3 e 2 homens e eu sou a única menina. E eu acho que uma coisa que a gente, para o novo mundo possível, pensando nessa questão do novo mundo possível, eu acho que a narrativa que a gente conta de nós mesmas, né? Até então as mulheres negras, elas vieram com uma narrativa muito diferente do que ela é na verdade, sensualizada, como a Jaque falou, nas novelas, na televisão como um todo. Ela é sempre uma menor, né? Ela é sempre uma figura menor, mas daqui pra frente, como a gente já está identificando aqui, que já são vários avanços, daqui pra frente eu acho que a gente tem construção de construir uma narrativa muito mais consistente daquilo que a gente é de verdade, de tudo aquilo que a gente faz de verdade. Então, assim, eu acho que falando de compromisso também, como a Ionara falou, acho que o compromisso está um pouco nisso, né? Da narrativa que a gente vai construir daqui pra frente de nós, mulheres no mundo, nesse plano espiritual, como a Ionara falou, acho que é isso. Eu sou Fernanda, do Fora do Eixo e Mídia Ninja. Eu sou a Yara, sou da Supernova, assim como a Renata, sou Sebastião. Eu não sei bem ao certo o que me fez querer igualdade desde que eu me entendo por gente. Alguma coisa, não sei, mas assim, desde bem nova eu lutava dentro da minha casa por igualdade. E eu sempre tive problemas, assim, principalmente com a minha mãe, por conta que sou eu e minha irmã. Somos quase da mesma idade, 2 anos de diferença. E aí, quando ela achava, também pelo modo que ela foi criada,
que eu deveria fazer certas coisas e ele não, na minha cabeça não passava. Ele é um menino, você é um menino. Não. Somos dois seres humanos porque tem que ser diferente. E eu nunca aceitei isso. E sempre foi uma luta muito difícil e tal. Até eu conseguir entender que era o fato de eu ser uma mulher, que existe machismo e tudo aquilo. Que eu fui tentando trabalhar, não de uma maneira muito boa, eu acho. Talvez eu era um pouco rebelde, por não saber até lutar. E daí a importância de você ter um movimento, você ter outras mulheres para você compartilhar essas coisas que te fazem aprender a lidar melhor com isso. E depois que eu consegui isso de sentar e conversar com outras mulheres, debater vários assuntos, é uma coisa até que eu fico feliz, assim, por ter lutado tanto tempo. E essa semana o meu irmão foi pra cozinha e fez tudo. Ele nunca tinha feito nada. E assim, ele fez não achando que era um favor que ele estava fazendo. Ele fez como, sim, eu devo fazer. Isso pra mim foi muito gratificante, porque eu sei que não era assim. E isso meu pai também ajuda e tal. E eu sempre fui muito taxada de um pouco estranha e tal, porque eu não tive isso muito no meio que eu vivi. E hoje em dia minha mãe falou, não, você não é estranha, e eu quero me juntar a isso. Pode ser? Eu falei, estamos juntos. E assim, estou vivendo uma outra fase que, se não fosse a partir de todo esse convívio, de todo esse movimento, talvez eu não tivesse, continuasse a lutar sozinha, a fazer coisas que não dariam resultado nenhum. E eu estou falando isso para dizer o quanto é bom e o quanto eu estou feliz de fazer parte de vários movimentos. Bem rapidinho, assim, é só falar o quanto que ouvindo todo mundo, né, pra mim fica bem forte que uma das nossas lutas primordiais é a visibilidade, né? Quando a gente começa a coletivizar nossas histórias, a partir do momento que eu sou uma mulher negra que sofre violência, tem que ter coragem de colocar a tua história aqui. E aí você verbaliza isso, e aí tem outras realidades periféricas, que nem a da Laila, que nem a tua, que nem a minha, que nem várias. Enquanto a gente não coletiviza isso, é incrível como essa é uma coisa que se reproduz assim, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Essa é uma história só minha, muitas vezes de vergonha e de... É uma coisa tão individual que quando você começa a coletivizar, isso vira índice, isso vira política pública, isso vira um bafão, né? Isso vira um negócio maior. E aí, dentro dessa questão de visibilidade, muito massa, muito importante a fala da Fê sobre a construção das narrativas, né? Você, por exemplo, colocou aí uma narrativa que, na verdade, é uma narrativa que construíram para as mulheres negras, né? Quando você fala a mulher negra invisibilizada nos meios de comunicação, é colocada no lugar da empregada doméstica, do erótico e etc. Foi a narrativa que construíram pra gente. Qual é a narrativa histórica da mulher negra? É o lugar de luta, é o lugar das mulheres que formaram irmandades, que compravam a liberdade dos homens, que estavam na cozinha, trabalhando, escutando coisas, que estavam armando rebeliões, que estavam... Então, qual que é essa visibilidade, que é essa narrativa, o que são essas histórias que a gente está falando? A gente está sempre falando muito sobre visibilidade, né? E para as pessoas parece que a visibilidade é uma besteira sempre. Por que fulano tem que dizer eu sou lésbica? Isso é um problema dela, não é um problema dela. Por que eu tenho que dizer que eu sou negra? É uma questão muito mais do que minha. A gente só destaca como é importante a questão da visibilidade e das narrativas, como tem outro representante que é menino ali, né? Alguém quer colocar a mão? A Cláudia, dá um salve aí, acabou de chegar. Desculpa, atrás de quê? A chuva? Eu falei só oi porque ela acabou de chegar, mas enfim, Priscila. Então, sou Priscila.
Priscila, sou do movimento do CrossFit Nova, assim como a Yara, minha mãe. E eu acredito que o que eu sou hoje é representado pelo movimento que eu participo desde criança. Então, assim, eu acho que isso não seria nada, eu não estaria nem aqui com vocês, né, discutindo essas coisas tão importantes, esses assuntos que a gente está discutindo há um tempo e é importante na sociedade, né. Então, assim, antigamente eu não tinha nenhuma autoestima, eu era uma pessoa que quase não conversava com as pessoas, era uma pessoa que era muito pra dentro de mim, assim, a questão de me encontrar como mulher negra, a questão de não ligar para o que as pessoas falam, né. E antigamente o meu cabelo era liso, praticamente, porque eu me soltava de creme, porque eu não tinha coragem de assumir pelo que as pessoas falavam de mim. Ah, seu cabelo é feio, ah, cabelo de pichain, ah, não sei o quê. Até hoje eu ouço isso na rua e o que eu faço é ignorar, porque não ligo mais. Antigamente eu chorava, antigamente eu falava o que eu vou fazer e tudo. E eu devo isso ao que eu vivencio hoje, ao que eu participo. Até minha mãe às vezes fala assim, menina, lá que você vê, você para de lavar essa louça, manda seu irmão lavar. E eu acredito que, às vezes, se eu pudesse trocar o cabelo para ela trocar, eu ia fazer inveja para ela, para poder ela parar de passar. Eu ainda sou um pouco, não posso dizer que eu sou machista, mas minha avó, por exemplo, ela vem, chega pra mim e fala, eu vou lavar roupa pro seu irmão, mas eu não vou lavar roupa sua irmã. Até hoje ela tem isso. Então, assim, eu acho que eu devo isso ao que eu vivo, ao que eu vivo até hoje. E eu tô nervosa. Aceita aqui a provocação da Maria. Meu nome é Everardo, eu participo da Casa Verde, participo dos movimentos do DF. Mas eu vou fazer um depoimento pequenininho. Você falou da... Eu fui criado por uma mulher guerreira do início do século passado. 10 filhos homens ela criou, eu sou o nono. Imagina uma mulher no início do século passado, neta de portugueses, então, branca, de origem sararara, que foge com 14, 13 anos com um homem de 19, negro, no Nordeste. Não era, quer dizer, minha mãe já não era, como é que é, flor que se cheirava. Então ela criou 10 filhos homens e mais 2 sobrinhos e meu pai. Ela criou 13 homens. E a cria era muito simples. Cada qual divide as tarefas de casa. Então eu aprendi a lavar a louça muito cedo, aprendi a varrer a casa muito cedo, cuidar do jardim muito cedo e aprendi a fazer várias coisas que, do ponto de vista masculino, era normal fazer. Mas eu aprendi outras coisas com ela. Primeiro, que era uma mulher extremamente ativa, então ela era militante política. Ela era da paz, Ruth falou aqui da paz ativa, minha mãe era mulher da paz ativa, porque para equilibrar 13 homens tinha que ter força do ponto de vista da energia, do exemplo, e tinha que ter equilíbrio, porque ela trabalhava e cuidava de tudo. E aprendi com ela também muita coisa, que foi do ponto de vista de compreender a diversidade. Na década de 70, quando era muito difícil alguém dizer que era gay, eu tenho um irmão gay, um dos irmãos mais velhos, e a Dona Edith recebia todos os gays em casa. Então, em 67, 68, 70, todos os gays que apareciam, que ninguém queria, que a família não queria, a minha casa aceitava com aquele monte de homem. Então era muito engraçado que chegaram com aquele monte de homens, a Dona Edith e vários gays. Então minha casa sempre foi assim. E isso eu aprendi muito cedo. Eu já aprendi muito cedo. Eu acho que esse depoimento dá aqui uma certa legitimidade para falar disso, porque eu acabei entrando nas estruturas hierárquicas e machistas, que são os partidos políticos. Eu fui militante desde 17 anos do partido, eu tenho 58, fiquei anos em estruturas partidárias. Hierárquica, machista, com um discurso de que é feminista, que adota o feminismo, que reconhece, mas com muita dificuldade prática. Às vezes o discurso até pega, mas a dificuldade é prática. As estruturas são terríveis. Você tem que aprovar uma lei que 30% tem que ser de mulher. Quer dizer, é uma lei ainda de minoria. E aí se vire para essa minoria. Então, as estruturas são machistas.
participei. Quando eu rompi com essa estrutura machista, eu fui morar numa cidade pequena, aí uma vez eu montei uma livraria e fui trabalhar, como normal. E depois meu amigo veio falar assim, pô, mas agora, cara, você saiu daquele negócio todo e você agora fica vendendo livrinho, né, servindo chazinho, parou de comer carne, agora piorou, né? Agora, quando é que você vai começar? Você vai dar quando, Everardo? Aí o resto você já fez. Então, é muito natural isso, porque o mundo é machista, porque a estrutura é machista. E há muitos anos, quando eu rompi com isso, depois de hoje participo de várias estruturas, que mais de 80% das estruturas que eu participo, no caso das redes sociais, 85% são mulheres. Eu tive uma experiência grande há anos atrás na Unipaz, o Ruth lembrou aí, mais de 80% é mulher também, né, Ruth? E eu participo de um curso de uma instituição em São Paulo que 90% é mulher. Na visão futura, então tem uns abraços nos ombros, rapaz, é tão bom, porque é só 3 ou 4, 5, o resto não é mulher, porque o mundo é machista. Então eu acho que essa experiência que está tendo aqui hoje, que você gestar esse mundo feminino, exige um equilíbrio muito grande das mulheres femininas, que pega esse mundo feminino, mas feminino, e dos homens que tem que romper com esse machismo. Tem que romper, nós temos que romper. E aí, às vezes, tem que bater de frente. Às vezes a gente tem medo, mas tem que bater de frente. Tem certas coisas que a gente tem que dizer. Tem certas coisas que é importante dizer para que a gente se reconheça como tal, porque se a gente também não reconhecer que o mundo nosso que a gente vive é um mundo machista, a gente acha que é normal. A gente acha que é normal, não é normal, olha. Dizer, pô, aquela porra ali, o decote está calmo, porra, é normal. Isso é normal. Mas não é. Esse tem um componente machista nesse discurso. Então, e hoje de manhã, eu acordei de manhã, claro, né? A primeira coisa que tem que fazer, né? Dar parabéns, né? A minha mulher, a minha companheira. Mas eu recebi uma mensagem cedinho de uma amiga. Que é bacana, eu achei tão legal. A minha amiga falou assim, Everardo, parabéns pelo seu lado feminino. Faz tempo que eu não vejo essa minha vida. Eu achei tão bacana. Aí eu para fazer, vou mostrar o que eu recebi. Eu acho que a gente está aprendendo a ser entender esse feminino com esse mundo de gestação do ponto de vista político. Porque nós rompemos algumas coisas. Nós já ganhamos, conquistamos algumas coisas. Mas ontem eu participei de uma reunião, por exemplo, na Ceilândia, nós éramos 9 mulheres, 9 pessoas, 2 homens. 7 mulheres. Qual era o tema? Creche. Talvez se o tema fosse reforma política, outro tema, aí talvez fosse inverso. 7 homens e 2 mulheres. Então tem componentes do ponto de vista político que a gente precisa romper também. Quer dizer, o homem não tem nada a ver lutar com a creche. Por que tem que ir lá brigar pela creche? É problema da mulher, pô. Então não é do... são coisas extremamente pequenas, mas que nessas horas a gente tem que dizer assim, olha aqui, cara, aqui não vale certas coisas, porque certas coisas têm que ser modificadas. Então eu quero dizer que a minha vida nesse depoimento é muito mais nesse sentido. Eu quero aprender a ser mais feliz, sem nenhuma vergonha, porque às vezes a gente também tem vergonha de tomar uma atitude de ser feminino, porque quem sabe, olha, cuidado, você pode passar para o outro lado. Então eu acho que a ideia de fazer encontros como esse, e faz um exercício entre nós, eu falo por mim, nesse caso particular, que é exercitar essa ideia de que a emoção é sim um sentimento extremamente feminino e que isso que nos faz fazer com que esse equilíbrio possa ter um mundo possível feminino, mas aí eu vou usar a expressão da Ruth, guerreiro, porque as barreiras são extremas. É isso aí. Boa noite, me desculpe o atraso novamente. Eu não sabia chegar, aí me embolei, mas cheguei. Gente, é o seguinte, o meu lado feminino, embora mulher, eu comecei a despertá-lo bem depois, embora esteja trabalhando com o movimento social desde que saí da faculdade, né? Na faculdade a gente se percebe, né? Começa a perceber minoria por ser negra, começa a se perceber minoria até pelas ideias que a gente tem. E aí formei, já ingressando no movimento social, junto com o Max Marcel, que né, alguém de vocês deve conhecer, nós formamos a CUFA. E assim construímos esse trabalho todo, e etc. Agora, este ano, a gente
nós saímos da CUFA e montamos a Rede Urbana de Ações Socioculturais. A gente sempre trabalhou favela. Várias hipóteses. A gente nunca esqueceu que tinha mulher, que tinha isso e tal. O nosso foco era jovem. Mas a gente nunca parou para, de fato, fazer esse recorte da mulher. A gente sempre trabalhou várias coisas e eu mesma, como mulher, nem me tocava disso. Não fazer e tal, não sei o quê. Por mais que a gente tivesse aquela consciência e tal, a gente ia. Depois a gente foi começando a perceber e tal. Por que isso pra mim nunca foi perceptível? Porque meu pai é militar e minha mãe sempre foi aquela mulher submissa ao meu pai. E assim foi reproduzido. Todo mundo lá em casa pensava dessa mesma forma. E quando eu fui para os movimentos sociais, várias coisas mudaram na minha cabeça. E a gente sempre vai conversando em casa, mudando esse cotidiano. E aí, a partir de uns tempos, eu comecei a me ligar mais nessa história de que existe a mulher e o feminismo. Aí, Jaqueline, graças a Deus, apareceu na minha vida. E aí eu comecei a observar que existia também a questão do feminismo, tá? Mas aí ela falou assim, Cláudia, e a questão da mulher negra dentro desse feminismo? Será que esse feminismo todo nos contempla enquanto negras, né? E aí, a partir disso, que eu comecei a ficar observando e, inclusive, influindo sobre isso dentro do Ruas agora, né, da Ruas, e dentro da CUFA a gente tinha um movimento Maria Maria, mas que em todo momento, assim, os homens, infelizmente, até nos movimentos sociais, abafam as mulheres. Abafam. O movimento social mais machista que tem. Eles abafam, não tem jeito. Não porque eles queiram, né? Essa reprodução que vem, né? Às vezes, isso aí não, tem que fazer isso. E hoje a gente tem conversado mais sobre isso. O ano passado, 2 anos assim, ano passado um pouquinho mais próximo, mas esse ano mais perto, estive próximo ao Latinidades e eu vi que realmente essa questão, por isso eu fiz muita questão de chegar. Essa questão da mulher, diz assim, eu fiquei pesquisando e eu li, o feminismo é bom para o homem também, né? Porque é a questão de um desenvolvimento humano que a gente está muito no retrocesso. Não só no Brasil, né? Em vários lugares. E a partir disso que eu comecei a prestar atenção mais nessas questões, até me reconhecer como uma mulher negra. Na faculdade eu me incomodava com isso, porque era eu e uma amiga, e eu me formei muito cedo, eu me formei com 19 anos, 20, e aí a gente se incomodava com isso, mas a gente, sabe? Então, deixa pra lá. É uma coisa que vem despertando agora. E outra coisa que a Jacqueline falou que também foi muito importante para mim, é a questão dessa construção. A gente só vai conseguir perceber, inclusive, várias coisas todas juntas, né? Por isso, muito importante esse momento. Porque ela percebe uma coisa, eu percebo outra, e aí vai fazendo essa troca, para que a gente consiga realmente esse processo de transformação que o Everardo comentou. Muito obrigada pelo convite, né? E estou aqui querendo aprender mais, porque assim, eu vivo uma coisa, mas preciso de perceber mais isso na minha vida, né? Até então a gente vai indo, se sente até meio despreparada para falar, né? Porque está construindo. Os homens querem falar também, e aí eu acho que a gente pode caminhar para fechar. Eles assim, posso falar? Acho que a gente podia pensar assim, porque eu pelo menos assim, gente, a gente pensa no rede o tempo todo, eu visualizo essas pessoas aqui muito como um time, no sentido do monte de gente que já tem um trabalho de rede também, cada um na sua escala, no seu território. Como que a gente pode estreitar essa relação de time e de rede, né? Colocando isso como um desafio mesmo. E aí, mais alguma mulher que se colocou? Eu só quero colocar uma coisa assim que eu achei que foi recorrente em todas as falas, e foi uma coisa que a Ionara falou. Acho assim, quase todos nós falamos das nossas mães, ou falamos de algum espaço de formação, seja ele o partido, ou seja ele o próprio movimento social. E
essa dimensão da formação que eu acho que é a dimensão que a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar ela na família, a gente precisa trabalhar ela na escola, a gente precisa trabalhar ela na religião, em todas as instituições das quais a gente faz parte, das quais a gente esteja integrado. Porque enquanto a gente não tiver essa formação, que a Inora falou, é maravilhoso, desde pequeno, sabe, assim, você trabalhar, não só a questão, acho que são todas as questões, mas eu acho que essa questão do feminino, essa questão de você trabalhar a não violência, de você trabalhar a igualdade, de você trabalhar a liberdade das mulheres, de você trabalhar a emancipação das mulheres. Enquanto a gente não trabalhar isso nos espaços de formação, a gente vai fazer com que as mulheres se enxerguem cada vez mais tarde e cada vez como é que eu posso dizer? Cada vez mais tarde e também cada vez em espaços em que elas poderiam terem se enxergado antes. E os homens, mas com essa dificuldade ainda muito maior, porque para eles se enxergarem enquanto feminina, eles ultrapassam ainda mais outros preconceitos, assim como o Everato falou. Então, assim, eu acho que o trabalho que a Jaque faz, o trabalho que o Ruas pode fazer enquanto espaço de formação, para realmente criar esse ideal de transformação do feminino, é o espaço que a gente deve bater, que a gente deve seguir à frente, para que a gente tenha espaços de formações efetivos, para que a gente consiga levar esse discurso e reconstruir a narrativa pouco a pouco. Ela quer falar. Então, boa noite. Tem um monte de homem ali fora reclamando e tal. Mas é o seguinte. A gente não tá nem eu queria colocar duas coisinhas. A primeira é que o lance dos fatos históricos, né? A Joyce colocou uma relação de algumas mulheres, umas fotos de algumas mulheres ali fora e tal, aleatoriamente, não uma pesquisa aleatória que ela não aquilo lá. Não significa ideologia nem dela mesma, nem na verdade. Ela pegou algumas coisas e colocou, assim, sem uma finalidade. Tava muito bom. Então o que rola? A questão do fato histórico, eu vejo assim, eu acho que cada momento é um fato histórico. E que a gente precisa começar a perceber também esses momentos, não só reconhecer as tendências, e tudo que foi colocado aqui, que eu concordo com vocês, tudo, acho que é por aí, mas eu acho que nós precisamos reconhecer os novos momentos, os novos fatos que estão acontecendo, porque senão nós vamos sempre nos alimentar dos mesmos livros, sendo que novos livros estão sendo escritos, novas histórias estão sendo escritas, e novas mulheres, e novos homens, e novas pessoas, novos animais estão construindo novos movimentos, novas circunstâncias. Então, por exemplo, eu acho que hoje é um fato histórico, independente de ser 8 de março ou qualquer outro tipo que fosse, nós temos aqui reunidos mulheres que eu conheço, 90% que está aqui há algum tempo já, né? A outra recentemente, né? A Cláudia conhece há algum tempo, por exemplo, mas esse é um fato histórico que estamos aqui hoje, independente do 8 de março. E eu acho que se a gente começar a focar um pouco hoje também essa história. Na Ação Esperança, nós vivemos um pouco essa coisa aí, aqui dentro, né? De homens e mulheres e tal, e eu acho que nas outras organizações também e tal. E a experiência, pelo menos que eu, Beto, assim, veio incentivando sempre, é essa diversidade e essa construção. E principalmente as mudanças para aprender. Esse lance que o Everato fala de aprender aí, da gente aprender a ser, né? Ser feminista, porque a gente vai descobrindo que essa gestão, a própria gestão masculina, ela realmente é sempre mais autoritária e ela sempre se coloca numa condição de que já sabe. Né? Então o homem já sabe, mas já isso aqui e tal. Aí o homem já sabe como fazer, não precisa ninguém falar, ele acha que já sabe. Isso aí rola mesmo. E na Ação Esperança as mulheres começaram a ir se empoderando, porque elas foram encontrando espaço para entrar. Estão entrando. E é o que a gente está fazendo no movimento circular, né? Então, a gestão é totalmente compartilhada, por exemplo, a Diélia assumiu a Ação Esperança há alguns anos já, né? Depois de que eu fiquei como presidente, depois foi o Daniel, aí a Diélia assumiu daí. E nessa construção, uma série de mulheres começaram também, né?
a se destacar em outros processos e tal. Né? A Joyce também já faz tempo que está aí, mais tem nada, tinha assumido ainda, mas já tinha assumido outras coisas. Aí as outras meninas já começam a se revelar no momento atual, no presente. Não necessariamente baseado em qualquer história, entendeu? Não necessariamente baseado no 8 de março, na história da fábrica, que às vezes até a gente fizemos um exercício aqui uma época anterior, não lembro que ano foi, de começar a conversar com as pessoas sobre isso, o que é, você sabe e tal. Eu mesmo perguntei para minha filha e tal, e não sabia, eu falei, então vai pesquisar também, eu vou te falar, ela teve que pesquisar e tal, e saber o que rola. Então assim, eu acho que a primeira coisa hoje aqui era construir um fato histórico, né? Nesse processo que a Marielle fala, dessa construção de rede, de um time, né? Porque com qual finalidade a gente está reunido aqui hoje, né? Por exemplo, teve pessoas que chegaram e falaram, não, eu vou embora porque não começou o sarau, porque eu queria... Como o Everardo também, eu acho que eu estou aprendendo com isso aí, eu acho que é legal ficar ouvindo a opinião, assim, a gente percebe que a gestão é diferente, que é mais sutil, é mais delicada, a mulher já... Tal, você ia fazer uma coisa já mais tal, a mulher já chega com um monte de coisinha mais delicada, já fica tudo mais bonito, mais poético. E a própria gestão do movimento também vai se tornando mais poético e atraindo até outras pessoas que às vezes não se identificavam. Então esse papel da mulher dentro do movimento, eu acho que a gente precisa criar esses quadros para dar personalidade mesmo, né? No comitê que eu participo do Banco da Cidadania, a gente acompanha, teve um ano que a gente estava acompanhando as 42 entidades, a gente visitava todas, com frequência. Olha, foi dito aqui, 90%, mais de 90%, 95% das mulheres estavam lá para receber a gente na direção das instituições, qualquer instituição, seja de creche, ou seja de movimento cultural, de esporte, tinha uma mulher lá. E aí uma característica interessante, onde tem uma mulher na frente, não tem homem participando do processo. Eles não... Então a mulher dirigindo a instituição, então aí os caras já ficam ali, ele não se submete ao processo de se colocar na condição ali, uma mulher, aí ele já recua. Ele não se coloca numa condição de aceitar, ser coordenado, de aceitar, entendeu? É involuntário, eu não vejo tanto quanto, assim, pelo menos o que eu vivo. Eles têm muita consciência do que é o feminismo, de como devem nos respeitar, eles têm o discurso, eles sabem, mas aí é um processo involuntário. Involuntário, eles fazem, às vezes atropelam e abafam sem, sabe? Aí, e nós mesmos, a gente deixa porque a gente, acostumado. Eu acho que faz parte dessa coisa de realmente o tempo inteiro tomar conta do que você fala e dos seus privilégios. É uma coisa para os homens, que eu acho que vários amigos meus muito bacanas, inteligentes, que já sacaram qual é a luta, eles às vezes se perdem se colocando num lugar de fala que nem tem nada a ver com eles, mas que naquele momento é um privilégio para eles. Eu acho que em qualquer luta, em qualquer momento, a gente tem que revisar os nossos privilégios, que aí também volta até a fala inicial que eu fiz, né? O que é esse novo feminismo? Quem ele contempla? Mulheres negras, ciganas, indígenas, lésbicas, transexuais, enfim, toda a normatividade que cabe ou não dentro disso, a gente tem que rever nossa posição de privilégio sempre. E às vezes parece que a gente não é privilegiado, mas é. Com certeza. Eu fico assim, é perceptível, a gente, depois que a gente começa a parar para participar desses espaços, que a gente vai começar a ver e realmente tem que se policiar até para não ser. Nós somos muito machistas, eu digo que até pela minha formação de casa e porque a gente nunca se, assim, sempre pautou e tal, sei o que, mas não era o foco. Hoje a gente traz essa ideia. Hoje mesmo estava conversando com ele sobre isso, passei o dia conversando com ele sobre isso. Então um dia, né, histórico, e não só hoje a gente devia conversar, mas sempre. É como já que ele me disse, é perceber. Agora que a gente começar, né? Porque o machismo ele não é um elemento estranho, né, gente? Ele é uma coisa que a gente foi escolarizado. Né, acaba ficando intrínseco. A gente inclusive tem que se desescolarizar. Já tá na célula, tá? E aí eu acho assim, precisava colocar esse momento de hoje aqui, eu acho que trazendo por hoje essa conversa, essa história que está acontecendo aqui, tornar isso aqui sim, um novo fato histórico. Porque, pelo menos que eu lembro,
É a primeira vez que se reúne essa quantidade de mulheres, não qualquer mulher, assim, não que uma mulher seja melhor que a outra e tal, mas eu sei que vocês estão aqui, são lideranças, são mulheres que dedicam a vida de vocês para transformar alguma coisa, não está lá só sobrevivendo, né? Mas está fazendo algo mais, está abrindo mão de alguma coisa, mas está aqui agora, por exemplo, né? Então isso é um fato histórico e nós precisamos, de alguma forma, dar uma ênfase nisso, sim, também, além de discutir a questão filosófica para que a gente não perca esses passos, para que a gente tenha novos passos a partir de hoje, por exemplo. Que hoje aqui define uma pauta, uma agenda. Pô, todo mundo se deslocou, o pessoal vindo de ônibus, na chuva ali, liga, vem me buscar aqui toda a estrada, não sei o que, maior correria. Então vamos fazer uma pauta e tirar do 8 de março de repente, né? Tirar entre aspas, essa questão. Né? Estou sugerindo criar uma agenda da mulher, então, porque eu acho que nós precisamos discutir isso juntos, né? Por exemplo, gostaria de estar. Criar essa agenda seria. Beto, eu acho que pega o teu gancho. Mas deixa eu concluir, então. Criar a agenda é a seguinte, vai ter aqui hoje uma pauta para que a gente vá em outra cidade, numa sede de alguma outra organização, numa praça, onde for, e continuar essa conversa para que ela se torne uma conversa e vá se abrindo cada vez mais. A pessoa que estava ali no canto começa a entrar, e a mulher que vai passando na rua chega e começa a conversar. E o homem também. Então sugiro uma pauta. E a outra coisa que eu queria dizer para vocês é que essa cidadezinha que vocês estão pisando foi criada por uma mulher caminhoneira, né, que saiu, né, de Propriado, no Sergipe. Foi a primeira mulher que tirou carteira de motorista do Brasil, né? E logo de caminhão, então ela tinha 2 caminhões, já dirigia caminhão. Então, em plena década de 50, ela carregando peão na boleia do caminhão. Então veio para Brasília na época da construção, para carregar material, para carregar tijolo e tal, e os homens eram coordenados por ela, entendeu? Então assim... São ainda. Isso são ainda. Não, e agora tem milhares sem coordenados. Então essa mulher aí, eu acho que vejo em vocês, cada uma de vocês aqui, eu vejo um pouco a tia Neva. Ela veio trazer isso aí, e eu acho que é um referencial, e historicamente tem um monte de coisa. Hoje tem milhares de homens que antes de fazer qualquer coisa pensam nela, que são mulheres no Vale do Amanhecer. Então ela, assim, eu acho que ela está presente aqui agora, no olhar e no coração de cada um de vocês. Gente, porque eu acho que a gente vai continuar em fluxo. A provocação que eu trago do time é mais uma provocação, não é pra gente definir uma agenda agora, porque eu acho que a provocação é válida assim. Mas eu entendo que é pra gente se reconhecer e pra gente pensar que a gente está começando um diálogo que ele tende a ser muito longo. Aí pra gente se visualizar como esses pontos de conexão mesmo, né? Pensar que a Jaque tem um monte de coisa que ela faz, a Naná tem um monte de coisa que ela faz, sabe? Cada uma de nós, como que a gente pode trazer e conectar aquele outro pra gente conseguir fazer o que a provocação que a Gabi ela traz, criar um circuito de circulação de pensamentos, né, de informação livre, entendendo que a gente está aprendendo e ensinando todos os dias na nossa vida, seja onde quer que a gente esteja, né? Para a gente conseguir despertar esse olhar, esse terceiro olho aí, que faz com que a gente se enxergue no mundo como também um transformador de realidade, né? Eu acho que isso é um pensamento que a gente vai em fluxo. A gente já está com 9h20. O Sarah vai começar daqui a pouquinho. Eu sugiro que eu falar bem rápido, a Cleiton sugiro também. Não, é isso também, porque eu acho só vamos concluir uma coisa aqui. Tem gente querendo ir embora, então Cleiton, se vocês concordarem, aí a gente tira uma foto oficial e a gente fica conversando. Não, é só porque você falou, eu lembrei que tipo, essa luta, na verdade, esses ganchos que a gente tem que fazer, no fim das contas, não é só um gancho de um movimento feminista, né? Eu acho que o que a gente aprendeu, pelo menos eu penso assim, das jornadas de junho pra cá, é que tipo, todas essas parcialidades de pensamentos que foram para as ruas, a gente começou a perceber que o barulho ele é muito maior e ele é muito mais incisivo a partir do momento que a gente percebe que a luta é uma só, né? Tipo, são várias pautas sendo colocadas, mas, por exemplo, eu venho de um movimento que é o Fora do Eixo, dentro dele tem um movimento de diversidade sexual chamado Fora do Armário, que é foda o nome, e que vem dessa, e que tipo, a luta contra o machismo pelo feminino vem muito dessa, tipo, ele vem 100% de uma luta também do homossexual, né? Então acho que quanto mais a gente conseguir linkar essas lutas, esses movimentos, para se entender enquanto movimento só, inclusive pegar os desorganizados que não tem luta nenhuma e ver, né? Tipo, estimular mesmo esses processos de formação, acho que quanto mais a gente conseguir fazer esses links, melhor mesmo. É isso, já vamos para a foto oficial.
Vamos. Legal. Aqui? Vamos. Cadeiras, fica de pé. Aqui?